O que é e o que não é análise bioenergética? Eu vejo muita confusão sobre o que é análise bioenergética, ou as confusões que se fazem com esse termo. Eu reparo que muitas vezes que as pessoas pensam sobre uma terapia energética, elas têm em mente certas coisas que são muito diferentes do que é essa forma de psicoterapia corporal que eu apresento aqui no canal. E além disso, eu reparo alguns mitos que as pessoas podem ter ou ainda têm sobre esse tipo de terapia que não condiz mais como que esse trabalho é feito hoje em dia. Então, eu vou começar esclarecendo o que não é análise bioenergética. Vamos lá. A análise bioenergética é uma técnica ou uma ginástica? Não. Porém, a forma de trabalhar análise bioenergética, que sim, pode ser feita com exercícios que geram um bem-estar geral, tem uma função terapêutica. Mas a terapia da análise bioenergética é muito mais do que isso, e também é muito mais do que uma mera técnica. É uma visão do corpo, e uma visão do corpo em relação, onde um terapeuta sintonizado pode aprofundar os temas emocionais de uma relação terapêutica para ter um contato mais profundo com a vida emocional do corpo. E com isso, pode existir trabalhos ou movimentos ou técnicas respiratórias, talvez, que ajudem esse contato mais profundo ou ajudem a preparar uma pessoa para conseguir se manter consciente, se manter presente, vivo, diante de emoções mais profundas e às vezes mais difíceis. Então, algo que pode existir paralelo ou em conjunto com um trabalho individual, num consultório de análise bioenergética, seriam, por exemplo, os grupos de movimento, que em certas épocas, né, especialmente quando o criador da análise bioenergética, o Lowen, estava divulgando esse trabalho pelos Estados Unidos, ele costumava fazer para dar exemplos de como que é o corpo vivo, como que é um corpo vibrante. E há exercícios que têm essa finalidade, mas são exercícios que têm uma função terapêutica. Então não é meramente uma ginástica. São certas técnicas e princípios que podem complementar o trabalho de uma terapia mais profunda. Mais uma questão que eu observo. Vamos lá. A análise bioenergética é uma terapia alternativa ou holística? Não. Hoje em dia, eu reparo que essa ideia de uma terapia alternativa, holística, se espalhou e certos termos ficaram até banalizados dentro desse mundo, desse universo das terapias. A própria ideia de energia, ou a própria ideia de bioenergia, se mistura nisso tudo. Porém, o que eu gosto de dizer para esclarecer tudo isso é que eu gosto de fazer a distinção entre meramente bioenergética para a análise bioenergética. Por quê? Porque quando eu falo análise bioenergética, eu estou situando esse tipo de trabalho dentro de um pensamento da psicologia ocidental que sim, tem suas raízes lá no pensamento de Freud, que foi mudando, foram tendo diferentes construções teóricas, diferentes pensadores, e se atualiza constantemente. Nós fazemos parte de uma sociedade internacional, uma rede internacional de terapeutas que pensam esses temas e muito embasados em dados científicos, mas isso também não quer dizer que terapeutas individuais possam ter sua visão. O próprio Lowen criou um livro chamado A Espiritualidade do Corpo, que tem uma visão muito única, muito aterrada da espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com visões holísticas ou uma espiritualidade que desenraizada, digamos assim. Quando um terapeuta em análise bioenergética pensa em energia do corpo, ele está pensando em energia de um movimento biológico do corpo. E como que a nossa biologia, o nosso organismo, nossa fisiologia tem uma profunda relação com a nossa vida emocional.
Mas você pode estar se perguntando, mas eu já fiz aula de psicologia, ou eu já estudei um pouco de psicologia, por que eu nunca vi esse nome antes? Infelizmente, por motivos sociais, culturais e até acadêmicos, há certos tipos de pensamentos ou certos tipos de formas de se trabalhar terapeuticamente dentro da psicologia institucional que tendem a ter mais proximidade com o meio acadêmico e outras que têm menos. Mas há sim instituições universitárias, faculdades que têm matérias, têm instruções, têm educação sobre as psicoterapias corporais como um todo, inclusive análise bioenergética. Apesar de talvez haver uma carência de pesquisa, pelo menos no Brasil, desse tipo de trabalho nas academias, nas universidades, é um trabalho reconhecido pelas grandes instituições de psicologia do mundo. A análise bioenergética e a terapia haitiana são a mesma coisa? São terapias próximas, que têm uma origem muito próxima. Caso você não saiba, foi Wilhelm Reich, o primeiro psicólogo, psicoterapeuta, médico, que, como discípulo de Freud, ousou a ir além das restrições do pensamento psicanalítico de sua época e começou a usar técnicas diferentes no seu trabalho clínico, o que levou a ele incluir o corpo no seu tratamento dos seus clientes. Reich foi um grande pioneiro que criou uma forma de terapia, conhecido de forma ampla como terapia reichiana ou até como vegetoterapia. O seu primeiro pensamento terapêutico podia ser chamado de vegetoterapia caracteroanalítica. Porém, Reich foi uma pessoa que teve uma vida muito conturbada e muito interessante e viajou diversos pontos do mundo. E onde que ele visitou, ele deixou um legado de pesquisa e ensino dentro do trabalho que ele já realizava. E onde ele chegou no final da vida foi nos Estados Unidos. E no primeiro momento ele teve um núcleo de pessoas interessadas pelo seu trabalho. E entre esse núcleo havia alguns discípulos diretos que criaram sua própria forma de trabalhar. Entre eles, Alexander Lowen, que é o principal nome da análise bioenergética, que deixou o legado da análise bioenergética como nós conhecemos. Dito isso, a análise bioenergética, depois de certo momento, passou a ter um desenvolvimento paralelo à terapia reichiana clássica. E continua esse desenvolvimento e pensamento até hoje, né? O Instituto Internacional de Análise Bioenergética, que hoje em dia é em Barcelona, continua expandindo e atualizando e incrementando o pensamento de Alexander Lowen. Então, a análise bioenergética tem paralelos com a terapia reichiana, porém, depois de certo ponto, teve um desenvolvimento próprio e continua se desenvolvendo até hoje. Tem uma questão que às vezes eu escuto que eu acho bem engraçada. Às vezes eu reparo esse questionamento. Ah, mas eu vou precisar tirar roupa para fazer essa terapia? Não. Mas se você não conhece um pouco da história, do desenvolvimento da psicoterapia corporal, talvez você não entenda muito bem de onde surge esse questionamento. Então, vou explicar um pouco. Porque Reich, como ele começou como um pioneiro, ele sentiu que ele precisava observar o corpo dos seus clientes de forma mais direta, para entender e começar a compreender melhor o movimento da energia do corpo de uma pessoa. Dessa forma, a origem desse trabalho, a forma mais clássica desse trabalho, envolve esse componente conhecido como a leitura corporal. Como que uma pessoa pode tentar observar os padrões de energia, entendendo a dinâmica do corpo como um todo. Isso levou ao que certos terapeutas, especialmente nas origens desse trabalho, sim, pedissem para que os clientes ficassem só com a roupa de baixo, entendendo que é um contexto médico, na época, terapêutico. E eles entendiam que fazia parte do processo terapêutico poder ter esse contato mais direto. Porém, essa não é a realidade mais hoje, já não é há algum tempo, por questões
que hoje são muito óbvias e não faz mais sentido trabalhar dessa forma, a não ser em questões muito específicas. Por exemplo, um aluno numa formação em análise bioenergética pode ter uma experiência de ter um estudo corporal mais aprofundado e passar por uma leitura corporal mais profunda. Nesse contexto, isso ainda se existe como um trabalho, porém no dia a dia da clínica isso não acontece. Então, esse é mais um mito que estamos desbancando aqui. Tem mais uma questão que às vezes eu escuto que eu acho engraçada. Algo do tipo: ah, mas eu vou precisar ficar berrando e batendo nas coisas na terapia? Eu vou ter que ficar dando soco em almofada? Eu vou ter que ficar esgoelando? Por que as pessoas têm esse tipo de questionamento? Porque existe um componente, uma das ideias, uma das várias formas de trabalhar dentro de uma psicoterapia corporal, que é a ideia do trabalho expressivo. Essa ideia tem a ver com a noção que todos nós sofremos uma grande repressão emocional de uma forma ou de outra, e que para alguns casos, algumas pessoas, certo tipo de trabalho expressivo pode ser muito fortalecedor, pode ser muito terapêutico, dentro de certo contexto, dentro de certa margem. Esses tipos de trabalho expressivo que envolve trabalhos com agressividade, com som, com uma expressão mais intensa, serve para todo mundo, a todo momento? Não. Toda intervenção terapêutica em análise bioenergética é um processo construído com o cliente, num trabalho constante de sintonia e adequação à situação do cliente como ele está naquele momento. Assim, pode haver situações, dependendo muito do caso individual de cada pessoa, que possa ser interessante algum trabalho expressivo com a finalidade de conscientização, contato emocional mais profundo, inclusive trabalhos mais básicos com a respiração, já é uma forma de poder liberar a emoção, de fazer contato emocional mais intenso. São todas formas de trabalhos expressivos que podem fazer sentido em determinado contexto, mas com devido cuidado, com a devida sintonia e com a devida construção gradual entre terapeuta e cliente. Porém, não é uma forma padronizada, não é para todo mundo. Cada caso é um caso. Nós vimos aqui esses erros, esses mitos, né, esses equívocos sobre análise bioenergética. E eu vou estar encerrando esse vídeo aqui, mas eu vou continuar esse tema num vídeo seguinte, onde eu vou dar umas certas definições de como que é a análise bioenergética, o que define, afinal, a análise bioenergética. Muito obrigado, assinem meu canal, me acompanhem nas redes sociais, qualquer comentário vocês podem colocar aqui que eu vou responder.